eu acredito que uma das principais foi fazer o próprio resumo, assim, tem muita gente que fala, não, é importante você fazer o seu resumo, fazer o seu mapa mental. É assim, é muito particular de cada um, mas principalmente na minha preparação, que foi um ano, então foi uma preparação assim, um foguete, foi muito rápido. Se eu comecei fazendo, comprei até cadernos, um para cada matéria, como você estuda na escola mesmo, e tentei fazer, olha, a preparação aqui, vamos lá, vamos fazer estudo raciocínio lógico, tributário, vamos fazer. Não dava, não ia para frente, porque eu não tinha esse tempo necessário para fazer tudo isso, enfim, pelos meus cálculos, foram mais de 30 mil páginas que eu li de PDF. Então, assim, se eu fosse fazer resumo de 30 mil páginas, para mim não seria um bom caminho. E outra coisa também que as videoaulas, você tem muitas pessoas que utilizam PDF ou os dois, né? PDF ou videoaula. Eu optei pelo PDF porque é uma forma muito mais rápida de estudo. Por exemplo, às vezes você olha a aula do PDF, tem, sei lá, 100 páginas. Você olha a videoaula, tem 10 vídeos de meia hora. Então, as 100 páginas, você vai demorar 4 horas para ler. Os 10 vídeos, você vai demorar 5, 6 horas. Isso, assim, O que dependendo você acha que às você vezes... aprende melhor? É lendo um PDF ou assistindo uma videoaula? Dependendo do professor. O que você acha que é melhor para reter no seu caso? Então, eu sempre fui uma pessoa, por ser até ter migrado essa parte da engenharia, eu sempre fui uma pessoa muito visual, então eu preferia, até vamos dizer assim, a videoaula. Mas a videoaula, como eu disse, tem na verdade 2 pontos negativos que eu enxergo. O primeiro é essa questão do tempo, que você não consegue utilizar o tempo de forma eficiente como você usa no PDF. E o segundo ponto é que os professores não conseguem, apesar do tempo, inserir todo o conteúdo que eles inserem no PDF na videoaula. Não, Então, assim, concordo, apesar de ser uma aula muito mais didática, é algo assim que ele não vai conseguir inserir todas as 100 páginas falta do conteúdo. PDF. Falta conteúdo. Então, se você quer ter o conteúdo completo, vá para o PDF. E apesar de eu fui uma pessoa que não li muitos livros assim, então assim, eu tinha até dificuldade para ler bastante. Mas às vezes você não tem que fazer o que é o que você acha melhor, você tem que fazer o que é mais eficiente, o que vai trazer o melhor resultado. Que dá Então, certo. a videoaula, eu achava que eu poderia aprender mais, mas eu vi que depois eu fui conseguindo me adaptar ao PDF, grifando material, fazendo as revisões, e consegui me adaptar e era o caminho. Eu não conseguiria chegar na metade do edital se eu tivesse utilizado as videoaulas em um ano de estudo. E me diga uma coisa, você sentiu diferença entre a preparação para uma prova objetiva e uma prova discursiva? Existe alguma coisa assim de diferença entre esses dois modais? Olha, a prova objetiva, eu sempre tive dificuldade em escrever, redação, tudo. Então, assim, sempre foi um medo muito grande meu da prova discursiva. E a prova objetiva, ela facilita em muitos pontos. Primeiro, são 5 alternativas, 20% de chance de acertar. É lógico que eram 140 questões, então você tem que acertar a maioria. Mas se você não sabe a resposta, não tem problema. São 140 questões, se você não sabe a resposta de 10, por exemplo, ainda são 130 ali para você conseguir. Mas a prova objetiva, a prova discursiva, era uma questão só. Então, assim, todo mundo fica com aquele medo de, e se eu não souber o assunto? Porque às vezes eu posso Verdade. gabaritar na prova objetiva e na prova discursiva zerar e perder. Eu poderia ter acertado tudo e ali Rodar. não. A prova discursiva, então eu vejo assim, tem alguns pontos. É muito treino também, escrever, pegar questões, eu fiz várias questões discursivas, escrever, eu fazia os simulados aos domingos, então todo domingo eu fazia o simulado exatamente na formatação da receita. 140 questões, sendo 70 de manhã e 70 à tarde, e à tarde com a discursiva. Sempre fazia a discursiva para treinar, e a discursiva ela tem escrever, mas a discursiva é conteudista, então você tem que saber o assunto. Apesar de você ter como colocar ali no papel todas as informações de uma forma mais organizada, facilita para o examinador, é algo que, mesmo se você não organizar tanto, mas souber o conteúdo, já é muito importante. E foi algo que, para mim, foi um diferencial e, assim, nossa,
Foi algo impressionante para mim, porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, e aquele negócio, quanto mais você treina, você pode se tornar muito bom naquilo que você não era. Especialista, é Um verdade. especialista. Você Então, consegue treinar e avançar. exato, e foi algo que eu tinha uma dificuldade. Falei, vou treinar muito. O que aconteceu? Eu fui lá e fiz 30 pontos de 30 na prova. Então, eu gabaritei a discursiva e foi isso meu diferencial, porque na prova objetiva eu tinha ficado em terceiro colocado e com o resultado da discursiva, que soma com as duas, eu passei a primeiro colocado. Então, assim, um ponto que era um ponto fraco meu, eu consegui tornar um ponto forte e me tornou o diferencial para eu conseguir ser aprovado em primeiro. Concursos públicos são a porta de entrada para uma vida mais tranquila e estável. E qualquer um pode passar, mesmo sem diploma superior. Meu nome é Luciana Lima e eu vou te ensinar o que fazer para ser aprovado ainda este ano. Clique no link da descrição.